Talvez você vai até dizer, mas essa mensagem não é apropriada para um culto de ação de graça. No final da mensagem você vai entender que ela é sim apropriada para esses dias. Quando eu estava meditando na palavra, orando, o Senhor me incomodava, para falar sobre algumas coisas que estão nesse texto e que tem muito a falar conosco nessa noite. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, vamos ler o verso 1 só até o 4, para ganharmos tempo. Nosso tempo é curto, é culto de ação de graça, mas Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Meus amados e queridos irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo 5 personagens que foram muito importantes para a restauração de Naamã. Primeiro personagem, a mulher de Naamã. Segundo, a menina da terra de Israel. Terceiro, o mensageiro. Quarto, o profeta Eliseu. E quinto, os servos da comitiva de Naamã. Mas eu quero fazer menção aqui nessa noite sobre três personagens anônimos, que o nome não aparece, mas que também foram muito importantes para a restauração de Naamã. Quando nós olhamos para esse texto, pregamos muito quando usamos esse texto para fazer uso da palavra de Deus. Nós falamos muito sobre Naamã. Falamos sobre a menina de Israel, que foi muito importante para levar o testemunho, a mensagem para Naamã. Falamos sobre o profeta Eliseu, que foi muito importante para levar a mensagem. Foi usado por Deus com muita unção para dar aquela mensagem a Naamã. Mas esquecemos, muitos não falam sobre esta mulher, que é a mulher de Naamã. O texto não vai falar o nome dessa mulher. Quando o escritor do livro de 2 Reis, capítulo 5 e verso 1, ele vai dizer que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Um grande homem diante do seu senhor, respeitado, um homem valoroso. Mas quando nós olhamos para o versículo 3, o mesmo escritor vai escrever sobre a esposa de Naamã. Só que para falar da mulher de Naamã, ele não cita o nome da mulher. O nome não aparece. Mas essa mulher, irmão Cássio, foi muito importante para que Naamã chegasse até o profeta Eliseu. Porque essa mulher poderia ter ignorado o testemunho da menina de Israel. O texto que lhe diz que a menina de Israel, que fora trazida da terra de Israel como escrava, vendo a situação do seu senhor, conversou com a sua senhora, com a mulher de Naamã, e disse: se o meu senhor estivesse lá diante de um profeta que eu conheço lá da terra de Israel, ele seria curado da lepra. Essa mulher poderia ter ignorado, porque a medicina da Síria ela não conseguiu trazer a cura para Naamã. E o que uma escrava, uma jovem escrava da terra de Israel poderia oferecer para Naamã? Aparentemente olhando, nada. Então ela foi importante, pastor Elias, porque se ela tivesse ignorado,
Se ela tivesse ignorado, eu não vou ouvir uma escrava. Talvez Naamã não ficasse nem sabendo que na terra de Israel tinha um profeta que poderia resolver o problema de Naamã. Mas quando nós vemos, vai falar que Naamã era um homem poderoso, um chefe do exército da Síria, um homem respeitado, um homem valoroso. Eu quero trazer essa mensagem para os dias atuais que nós estamos vivendo e aplicar ela aqui na vida da irmã Natália e do pastor Elias. Muitas das vezes no nosso ministério pastoral, o pastor aparece. É o nome do pastor que aparece, o pastor é um homem de Deus. O pastor é um homem respeitado, o pastor é um homem valoroso, o pastor é usado por Deus, o pastor é um grande homem de Deus, mas pouco se fala sobre a esposa do pastor. Muitas das vezes ela é lembrada só em momentos como esse, comemorativos. E às vezes é esquecida e até ignorada. Em outros tempos, em outros dias. Essa mulher, ela não é 50% do ministério do pastor Elias. Ela é 100% do ministério do pastor Elias. Sem essa mulher, o pastor Elias não teria ministério. Não teria chegado aonde ele chegou. Então, se ele chegou até onde ele chegou, se Deus, aleluia, se cumpriu os propósitos que Deus, aleluia, que Deus determinou para ele, foi através dessa mulher. O nome não aparece. Apesar de ser uma mulher importante, porque era esposa de um homem importante, o nome não é citado, pastor, mas naquele tempo o nome das mulheres e crianças não aparecia. Mas eu estou trazendo para os dias de hoje. Não aparece muito, irmã Natália, mas Deus está dizendo, é muito importante. Às vezes não tem nome, o nome não aparece muito, mas Deus está dizendo, é importante para a obra que eu realizei até aqui e ainda tenho para realizar. Xarai candora basuri andora bacandora manaia. Talvez se aquela mulher tivesse ignorado o testemunho da menina, o profeta Naamã não teria nem ficado sabendo que na terra de Israel tinha um profeta que poderia resolver o seu problema. A Bíblia diz que quando Naamã, pastor, como o senhor prova que foi através da mulher que Naamã ficou sabendo? O texto está dizendo que a menina falou com a esposa de Naamã. Se a menina tivesse falado diretamente com Naamã, o nome da mulher não aparecia no texto. Não tinha necessidade da mulher aparecer no texto. Se ela aparece no texto, é porque a menina falou para a esposa, e a esposa falou para Naamã. E talvez pode ser um dos motivos, porque Naamã acreditou na hora. Porque se Naamã tivesse ouvido direto da menina, talvez ele teria ignorado. A medicina não conseguiu me curar. O que uma menina escrava da terra de Israel pode trazer para mim de bom? Quando a mulher fala com ele, ele faz saber ao seu senhor, o rei da Síria. O testemunho da menina não convenceu só a mulher de Naamã, convenceu também Naamã e convenceu o rei da Síria. Porque logo abaixo no versículo 4, vai dizer que quando o rei ouviu o testemunho através de Naamã, o rei da Síria também poderia ter ignorado Naamã. É só uma escrava, Naamã. Você vai acreditar na palavra de uma escrava? É só uma escrava que está falando. Mas ele não ignorou. Ele ouviu o testemunho da menina através de Naamã. Aleluia, o testemunho foi tão convincente, irmã Natália, que ele escreve uma carta rapidamente e envia por mão de Naamã, dizendo ao rei de Israel, logo que recebendo essa carta, saberá que eu envio o meu oficial até ti, para que seja restaurado, para que seja curado da lepra. Quando o rei de Israel recebe a carta, ele diz, vejo que esse homem procura ocasião de guerra contra mim. Rasga suas vestes
e diz: acaso sou eu Deus para fazer viver e tirar a vida, para que ele envie este homem para que seja curado da lepra? Rasgou as suas vestes. Quando o profeta Eliseu fica sabendo do acontecido, Eliseu diz para o rei: por que rasgasse a tua veste, ó rei? Manda esse homem vir até mim, e ele saberá que há profeta de Deus em Israel. A pergunta é nessa noite, nesse culto de ação de graça, aleluia, será que você pode dizer essa palavra? Para falar essa palavra tem que estar, aleluia, na presença de Deus. Será que você pode falar essa palavra? Manda dizer, e aqui há profeta, que você vai saber que aqui tem profeta de Deus. Tem profeta de Deus? Tem profeta de Deus na rua onde você mora. Tem profeta de Deus na escola onde você estuda. Tem profeta e profetiza de Deus na faculdade onde você estuda. Tem profeta e profetiza de Deus no teu trabalho. Ou você é um anônimo que ninguém sabe que você é crente? O texto diz que Naamã então pega a sua comitiva, os seus homens, e para na porta da casa de Eliseu. Eliseu nem recebeu o comandante. Eliseu manda um mensageiro para dizer para Naamã: lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ficará curado da sua lepra. Muitos pregam sobre o profeta Eliseu, mas ninguém prega, Diácono Robert, sobre o mensageiro. O mensageiro foi importante para que Naamã pudesse receber a restauração, a cura da sua lepra. Porque o mensageiro poderia não ter entregue a mensagem. Por que, pastor Edmar? Porque a mensagem não era favorável ao comandante Naamã. Tanto é que como ele recebe a mensagem, ele fica indignado, nervoso. Ele poderia não ter entregue a mensagem. Ele poderia ter dito para o profeta Eliseu: eu não vou levar essa mensagem, porque o comandante Naamã, o chefe, o poderoso Naamã, ele tem carta branca do rei da Síria para matar e deixar viver quem ele quiser. Ele é um homem poderoso, e a mensagem, profeta, não é favorável a ele. Eu não vou levar. Mas o mensageiro, ele não olhou o que poderia acontecer com a sua vida, se ele iria perder a sua vida ou não. Ele empregou a mensagem, assim diz o profeta. Sabe o que Deus falou comigo nessa palavra? Que Ele quer levantar mensageiros anônimos. Não tem nome, o nome desse mensageiro não aparece. Que não tem credencial, que não tem patente de herói, que não tem fama, que às vezes não tem nem nome, mas que é importante para a obra de Deus, pastor Elias, que vai ser importante para a salvação de muitas almas. E a pergunta é: aonde estão os mensageiros que Deus quer usar nessa noite? Aleluia! Ainda que a mensagem não seja favorável àquele que você tenha que entregar, mas você vai entregar, porque você não foi chamado para bajular, você não foi chamado para dar a mensagem que a pessoa quer ouvir. Você foi chamado para ser mensageiro e mensageira de Deus. Ele entrega a mensagem, estou terminando. Naamã fica irritado. E Naamã diz: não são Abana e Farfás, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Rio de Israel? Não poderia eu lavar-me nessas águas e ficará curado? O texto diz que e Naamã se indignou. Mas o que me chama a atenção, que no versículo 13, quando Naamã está na fúria da ira, do nervo, chegam alguns servos da comitiva de Naamã e diz para ele: meu senhor,
Se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais lavar-te 7 vezes no Rio Jordão e ficará limpo dessa lepra. O versículo 15. Ainda bem que Naamã tinha bons conselheiros na sua comitiva. Bons conselheiros. Porque se você observar, quando ele dá os servos, não parece o nome dos servos também, de servos. Quando eles levam o conselho para Naamã, a ira de Naamã se aplaca. E se você olhar no versículo 16, 15 e 16, logo Naamã vai descer até o Jordão e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e fica curado daquela lepra. Provérbios capítulo 18 e verso 24. O homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há amigos mais chegados do que o irmão. Sabe o que Deus tem preparado para você, irmã Natália? Durante toda essa trajetória, não são muitos amigos, são poucos, mas amigo mais chegado do que o irmão de sangue, para te ajudar nessa batalha, para te ajudar a carregar, para te ajudar a caminhar. No momento que você não suportar, eles estão presentes para te trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que eu aprendo com essa mensagem. Tinha muita coisa para falar, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Sabe que eu aprendo com essa mensagem? Que Deus ama, pastor Elias e irmã Natália, usar pessoas simples e humildes para mudar a história de alguém. Usou a mulher de Naamã, usou a menina, usou o servo, usou o mensageiro, usou os servos da comitiva de Naamã. Deus ama usar pessoas simples. Durante o tempo que eu conheço a irmã Natália, durante essa trajetória, é sempre essa simplicidade e humildade. Sabe que Deus falava comigo, irmã Natália, nessa mensagem, quando eu meditava? Você vai dizer assim para ela. Nem sabia que eu ia trazer a mensagem. Continua nessa humildade. Continua nessa simplicidade. Sabe por quê? Deus falou comigo, diz para ela, que foi com essa simplicidade e com essa humildade que durante todos esses anos eu te usei para mudar a história de muita gente, e ainda irei te usar. Quem sabe no começo da trajetória do ministério, alguém olhava para a irmã Natália e dizia: é muito simples, é muito humilde, é muito simples. Será que vai conseguir cumprir a missão com essa simplicidade? Que Deus está dizendo: não perda a essência, não perda a essência, continua assim, porque eu tenho propósito ainda. Quantos podem adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite? Cadê os mensageiros nessa noite? Cadê os amigos mais chegados do que o irmão? Aleluia! Você não pode ser amigo só nessas datas comemorativas. Você não pode ser amigo só nesses momentos. Nós temos que ser amigos nos momentos difíceis. No momento difícil, na trajetória da adversidade, é no momento difícil que nós reconhecemos, que nós vemos quem é amigo de verdade. Ai, cantorabassuri, cantoramanaia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. É um culto de ação de graça, mas eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. Deus quer levantar, embora que fosse uma mulher pagã, e que às vezes muitos pregadores nem citam o nome dela, mas Deus falou comigo, foi importante. Deus quer usar pessoas simples, humildes. Deus quer usar pessoas que estão na brecha para ser usada por Ele no momento certo, na hora certa. E nessa noite Ele quer usar você.
Ele quer usar você. Que Deus continue abençoando o nome do Senhor Jesus.